Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite, Letícia, Gledson, Caroline. Tem também o André Quintela, Vitória Vieira. As mulheres estão praticamente sobressaindo aqui. Tentei colocar um efeito aqui de fundo, deu erro aqui no Chrome, ó. Vocês vão ver um monte de coisinha aqui, não vão ver nada. Parece que hoje ia ter um plantão de dúvidas, né, do pessoal da assistência. Alguém que está aqui vai participar ou já foram para lá? Esse plantão, geralmente, eles avisam em cima da hora. Avisar agora, no final da tarde. Mas a gente tenta tocar o barco aí. Todo mundo tá sem microfone? Aí fica aquela dúvida, né? Será que eu falo que eu estou de microfone? Sem microfone? Ah, o Gladys teve coragem aí, falou, estou de microfone. Beleza. Pessoal, eu estou gravando aqui a aula, né? Para disponibilizar no AVA lá depois. Ok? A ideia aqui é que a gente tenha uma disciplina prática, né? Pelo que eu vi, eu sou o único professor que vai dar disciplina prática para vocês. Inclusive, o coordenador pediu para ver a questão do formulário, né? Todo mundo aqui já preencheu o formulário lá que ele pediu sobre as aulas presenciais? Sim, sim. Alguém, por acaso, não está sabendo desse formulário? Ah, tá. Letícia. Uhum. Eu acho que eu comuniquei a todo mundo, né? Mas se vocês tiverem grupo aí de vocês, da turma, né? É bom passar aquele formulário, divulgar, para o coordenador conseguir, a gente conseguir saber como é que vão ser as aulas presenciais, né? Se vai ter quórum, se não vai, quantas pessoas. E aí tem que dividir a turma, né? Em grupos. Entrando mais um aí. Bem, eu vou começando aqui devagar, que pelo que me falaram, vai ter o tirar dúvidas lá, né? Conforme for terminando por lá, eles devem vir para cá, tá? Então, a priori, eu tinha preparado a aula para ser presencial, né? Mas não foi possível ainda. Então, a gente faz a abertura aqui dos trabalhos
de forma remota mesmo. Tá entrando mais gente aí. Boa noite aí, quem eu não vi ainda, né? Quem entrou por agora. Então, a gente vai começar, né, iniciar essa disciplina. Não teve o início semana passada, né? Porque vocês tiveram reunião com a coordenação, né? E a gente está começando hoje. E aí, como eu falei para o pessoal que já estava na sala, a ideia dessa disciplina é que ela seja presencial, né? E no laboratório 204, inclusive, né? Deixa eu até colocar aqui no chat, laboratório 204. Aulas presenciais. Ih, eu bloqueei o Pedro aqui sem querer. Vou ver se tem como voltar. Ele vai ter que pedir de novo. Ah, pediu de novo. Então, as aulas presenciais, elas vão ser no laboratório 204. A ideia, pelo menos, é o que está dependendo do preenchimento daquele formulário, né? Muitos alunos não preencheram ainda. Não sei se dessa turma, tá? Estou falando alunos do curso todo. Então, pelo menos em planejamento, a gente está pensando, né, em começar com as aulas presenciais semana que vem, tá? No nosso caso, a próxima terça-feira dia 12, é feriado, né? Então, a gente não vai ter aula. Mas aí, na próxima semana, né, eu acredito que a gente já consiga fazer no presencial. Tá bom? Então, vocês já me conhecem, né? A maioria de vocês, eu acredito, porque a gente iniciou os trabalhos em sistemas operacionais na sexta passada, né? Ficou um horário meio ingrato, né? Sexta à noite é o pior horário para você dar aula, né? O pessoal já está cansado. Mas a gente pegou esse horário e acredito, então, que vocês já, pelo menos a maioria, já me conhece. Eu vou estar, então, ministrando a aula de sistemas operacionais e de infraestrutura de banco de dados, tá? Então, essa é outra disciplina que a gente vai estar oferecendo. Infraestrutura de banco de dados na terça, né? E sistemas operacionais na sexta-feira, ok? Então, aqui, só para apresentar para vocês a disciplina, né? Vocês estão ouvindo bem aí o som? Tá tranquilo? Só me dá um retorno aí. Lelê. A Lelê é que estava com um nome diferente, né? Na sexta-feira. Agora tá Lelê mesmo. Isso, viu? Lembrei. A gente fica velho, esquece das coisas, mas algumas ainda ficam, né? Então, a gente, nessa disciplina, nós vamos estudar aí um pouquinho de banco de dados, né? Como o curso de vocês é da área de manutenção e suporte, né, em informática, a gente vai precisar conhecer algumas coisas de banco de dados, né? Não é objetivo aqui de vocês criarem banco de dados, né? Fazer a parte aí do analista mesmo, né? Não é pelo menos
o objetivo principal aqui nesse curso, né? Mas que vocês tenham um conhecimento, né, razoável aí de banco de dados, até para vocês poderem instalar, configurar, né? Para vocês saberem fazer manutenção, né, em banco de dados. Então, essa disciplina, ela tem esse objetivo, né, dar uma base aí para vocês conseguirem trabalhar com banco de dados. Por isso que tem o nome infraestrutura no início, né, porque a ideia é que vocês saibam mexer nesse suporte, trabalhar no suporte a um banco de dados. Tá? Por isso o início, esse nome. Então, essa disciplina também, claro, né, dada no segundo período do curso de vocês, carga horária de 80 horas, meio que padrão, né? Teoria e prática, eu coloquei aqui 50 a 30, mas a prática nessa disciplina acaba sendo maior, tá? Do que sistemas operacionais, por exemplo. Mas aqui ficou só uma questão de estimativa, né? Mas provavelmente esse 30 aqui vai pular para 40, 40, né? Teoria 40 e prática 40. Acaba fazendo esse equilíbrio aí. Por isso a necessidade, né, da gente tentar fazer a aula presencial, para dar oportunidade aí de vocês trabalharem realmente com o banco de dados. Então, objetivos, né, conforme o PPC do curso de vocês, né, apresentar os conceitos e modelos de banco de dados. Então, a gente vai precisar aqui estudar toda a conceituação de banco de dados, né, todos os fundamentos que a gente tem, teóricos, né, para essa disciplina, e estudar também a parte de modelagem do banco de dados, tá? A parte de criação de diagramas, né, planejamento de relações dentro desses diagramas e por aí vai. Tornar o aluno apto a analisar e interpretar projetos de banco de dados, né? Então, vocês vão chegar numa empresa, por exemplo, e vão precisar instalar ou configurar ou mover um banco de dados de um lugar para o outro, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Como é que eu pego essa estrutura e altero, né? Ou se eu precisar fazer a manutenção nesse banco, o que que eu mexo, né? Como é que eu vou mexer nesses dados? Então, é importante que vocês saibam pegar um projeto de um banco de dados e saber interpretar, né? Ah, tá, essas aqui são as tabelas, esses aqui são os relacionamentos entre as tabelas, aqui a gente tem a cardinalidade, né? Então, são termos importantes aí para vocês conseguirem entender um projeto de banco de dados, tá? Capacitar o aluno a efetuar instalações, manutenções em servidores. Então, a gente vai trabalhar com uma ferramenta gráfica para a gente utilizar o banco de dados. E, através dessa ferramenta, a gente consegue fazer configurações no servidor, né, do banco de dados, configurações no próprio banco de dados, tá? Então, a gente vai ver como é que funciona isso aqui, como é que a gente consegue fazer manutenção, né, em um servidor. Compreender aspectos básicos de desempenho, e aí não tem jeito, né? Para a gente trabalhar com desempenho, a gente tem que conhecer como é que funciona o banco de dados, para a gente conseguir melhorar o desempenho dele, né? A gente tem que entender algumas coisas ali. Então, por isso que tem esse objetivo aqui, que é um objetivo importante para a gente também. Desenvolver conhecimento e manipulação de banco de dados através do SQL, que é a linguagem de consultas, né? Na verdade, é todo tipo de linguagem que a gente usa para
se comunicar com o banco de dados, né, com o sistema gerenciador do banco. Então, essa linguagem é uma linguagem padrão internacional que a gente usa para conseguir trabalhar com o banco, tá? Então, esses aí são os nossos objetivos da disciplina. Beleza? E aqui tem a ementa, né, do curso, também de acordo lá com o PPC do curso, né, onde tem a matriz curricular. Então, o que a gente vai ver? Conceitos básicos de banco de dados, né? O que são dados, o que é persistência, né? O que são as funções normais, também é um outro conceito importante, e por aí vai, né? A gente vai ter uma série de fundamentos aqui que a gente precisa estudar, conceitos importantes aí para a gente dar sequência na disciplina. O sistema gerenciador do banco de dados, que é o sistema que vai controlar toda a base de dados, né, controlar o acesso, a comunicação com ele, vai controlar as APIs também, para você conseguir ligar aplicações a essa base de dados, né? Então, ele que controla isso tudo, persistência, transações, né? Ele que gerencia isso tudo aí. Então, a gente precisa conhecer esse cara, né? Já que a gente vai fazer manutenção nele. Estrutura geral de sistema, né? Para a gente conhecer como é a estrutura de um sistema desse tipo, né? Quais são os seus componentes, etc. Principais componentes de um banco de dados. Então, a gente vai criar um banco de dados, a gente vai fazer manutenção de um banco, quais são os componentes que a gente tem ali dentro? Como é que esses componentes interagem entre eles, né? Vantagens e desvantagens de se utilizar banco de dados, né? Eu poderia, por exemplo, usar planilhas, né? Tipo Excel, editor de planilha, e gerenciar meus dados através de uma planilha, ou através de diretórios e arquivos no sistema operacional, por exemplo, né? Mas qual que é a vantagem de se usar, então, banco de dados? Se a gente tem outras alternativas, né? Então, a gente vai ver isso também. O sistema relacional, que é o sistema mais utilizado aí para se construir banco de dados, né, que trabalha basicamente com tabelas e relacionamentos entre essas tabelas. Tá? A linguagem SQL, né, que é a linguagem padrão internacional para se trabalhar com banco de dados, e aí tem subtipos, né, de linguagem que a gente vai estar estudando. Então, tem linguagem de manipulação, né, linguagem de definição de dados, de modelo de dados, linguagem de controle, né, então a gente vai estudar cada tipo desse aqui. Comandos SQL mais usados, né, então a gente vai ver como inserir elementos numa tabela de um banco de dados, como criar relações entre tabelas, como definir chaves primárias, excluir dados, né, e um monte de outras coisas aí. Essa ementa é bem gananciosa, tá, gente? Não sei até que ponto a gente consegue chegar, não, porque é muita coisa. Mas a gente tenta, pelo menos, dar o básico, né, de cada tópico desse aqui. Gatilhos e procedimento armazenado, né? Aqui já é um pouco mais avançado, já é quase uma programação em cima do banco de dados, ok? Mas vocês precisam ter noção que isso aqui existe, né? Para vocês poderem fazer manutenção. E banco de dados cliente-servidor, que a gente vai estar trabalhando isso ao longo do período, né? Então, a gente vai trabalhar nesse ambiente cliente-servidor.
Então, clientes usando o serviço de banco de dados que está hospedado em algum servidor. Basicamente é isso aí. Tá? Então, essa aqui é a nossa ementa. Como eu falei, é uma ementa grande, né? Se você entrar em detalhes em cada ponto desse aqui, você sai praticamente um DBA, né? Uma pessoa especialista em banco de dados. Mas a ideia é dar um panorama geral disso aqui para vocês, né? E aí, quem quiser gostar da área depois, pode se aprofundar no assunto, tá? A bibliografia, nós temos aqui algumas indicações, tá? Esses livros aqui tem na biblioteca, né? Caso vocês queiram usar aí também. Então, está disponível, ok? Mas eu vou passar algumas apostilas lá no AVA também, apostila de acesso público, né? Do ETEC, de outros programas nacionais aí, que são apostilas muito boas, que a gente consegue usar também. A forma de avaliação é praticamente a mesma, tá? Eu uso esse modelo aqui para todas as disciplinas, ok? O Pedro está perguntando se a biblioteca vai funcionar normalmente durante as aulas híbridas. Até onde eu sei, Pedro, a biblioteca está funcionando, né? Eu só não sei, assim, detalhes de horário, mas eu acredito que esteja funcionando, sim. Ok? Eu não sei se eles estão com horário reduzido. Posso até checar isso para você. Tá? Só, se você puder me lembrar depois no grupo lá, né, para eu fazer esse questionamento lá ao pessoal do campus. Ok? Os slides, sim. Esses slides aqui, eu não sei o que aconteceu, eu acho que eu esqueci de colocar no AVA, né? Mas depois eu coloco lá, assim, né? Foi um lapso de memória. Então, basicamente, a mesma coisa, tá, gente? A gente vai usar a lista de exercícios, né? Eu trabalho com grupos, com tipos de avaliações, então a gente tem lista de exercícios, pesquisas científicas com produção de algum material, né? Resumo, revisão bibliográfica, criação de materiais específicos, isso aqui também eu falei com vocês na sexta-feira. Então, mapas mentais, história em quadrinho, eu coloquei aqui, mas não sei se está rolando, né? Roteiros, cartazes, vídeos, áudio, podcast, né? A parte de debates também, a gente pelo menos tenta fazer isso, né? Então, a gente tenta fazer isso, no nosso caso presencial, isso aqui fica até mais fácil um pouco de fazer, né? Mas a gente tenta trabalhar isso aí, por exemplo, via seminários, né? Colocar vocês para apresentar e a gente pode discutir algum tema específico. E participação, né? Tanto no ambiente virtual quanto em sala de aula, né? E aí é só somar todas as avaliações que você vai ter lá a sua nota final. Ok? A avaliação da aprendizagem é a mesma coisa, tarefas extras, avaliações de recuperação, ok? Eu estou pensando em fazer o seguinte, né? Sempre, antes de começar a quinzena de fato, eu já passo ali alguma atividade de recuperação, para quem perdeu alguma coisa, né? Apesar que, pelo menos de acordo com a resolução, se o aluno, por exemplo, perdeu a avaliação, eu não preciso fazer recuperação, né? Até para incentivar vocês a fazerem todas as atividades. Mas a ideia é que a gente tenha logo no início de cada quinzena, né, as atividades de recuperação, né? Caso você tenha
tirado menos 60%, na avaliação você pode recuperar isso aí depois. Tá? Beleza? Então, assim, basicamente, o final aqui, né, avaliação, essa parte de avaliação e recuperação, é a mesma coisa de sistemas operacionais, tá? Eu adoto a mesma metodologia, né, de avaliação. Então, a bibliografia está disponível, né, na biblioteca. Eu só preciso checar a questão de horário de funcionamento, né? Se alguém souber aí e puder avisar para a gente, tá? Mas qualquer coisa eu procuro saber amanhã. E a ementa, né, que é o principal elemento aqui, que a gente pode, que vocês podem observar também lá no plano de ensino, que está lá no AVA, tá? Beleza? Vocês têm alguma dúvida sobre a disciplina, alguma dúvida, sugestão, crítica? A Lelê, né, ela falou que eu posso chamar de Lelê, falou que está tudo tranquilo. O Pedro falou que não, deve ser, não tenho dúvida, né? Tudo certo. Beleza, então? Entendido. Tem um mosquito aqui me perturbando. Então, já que vocês não têm dúvidas, eu compartilhar aqui com vocês. Hoje tinha preparado um fundo de tela aqui tão bonitinho. Não deu certo, deu erro. E o Chrome não quer me ajudar. Vou colocar aqui. Vocês estão vendo aí o AVA certinho? Sim? Beleza. Então, assim, como vocês já viram o nosso ambiente lá de sistemas operacionais, aqui é bem parecido, né? Então, o AVA aqui já começa com um diagrama de entidades e relacionamentos. Então, professor, eu olho isso aí e não tenho a menor ideia do que seja, né? Mas, com certeza, até o final, no final não, né? Até o meio do curso aí, vocês já vão estar sabendo ler um negócio desse aí, né? É um diagrama de entidade e relacionamento. Entidades são essas tabelas aqui, e você tem as relações entre elas, né? Por isso que tem os traços aqui, a gente vai ver o que significa cada coisa dessa aqui. E aí você tem lá o fórum de avisos, né? Que é um fórum que eu passo notícias aí importantes para vocês. Então, por exemplo, acho que foi hoje, né? Tinha um comunicado lá de oportunidade de estágio. Se eu não me engano, eu passei aqui para vocês, ou aqui ou no Telegram. Então, eu sempre, quando tenho uma oportunidade dessa, eu passo para vocês. Avisos. Aqui tem algum material de apoio. Passei no Telegram, né? Beleza. Material de apoio que vocês podem consultar. A gente vai usar bastante essa apostila aqui do Edson, que é do ETEC, que é o ensino à distância técnico, né? Então, a gente vai usar bastante essa aqui, mas tem essas outras duas aqui, do RNP, né? Que é a que fornece a parte de infraestrutura de rede para órgãos públicos, né? Então, eles têm um material aqui sobre banco de dados também, que a gente pode usar. Tá disponível aqui, PDF, vocês podem baixar. É o grupo do Telegram, né? A gente tem um grupo lá de sistemas operacionais e eu achei melhor separar, porque sempre tem um aluno de dependência, né? Ou
um aluno que só está faltando aquela disciplina. Então, como eu não sei o caso aí de todo mundo, eu sempre gosto de separar, né, para não confundir muito. Beleza? O glossário aqui, o nosso dicionário, eu expliquei lá em sistemas operacionais, né? Mas caso alguém tenha faltado ou não faz essa disciplina, o glossário é um dicionário, é um nome bonito para dicionário, tá? Então, vocês podem acessar esse dicionário e a ideia é que a gente construa esse dicionário ao longo, né, do semestre, tá bom? Vocês não vão inserir os termos do dicionário nesse daqui de cima. Esse aqui é só leitura, tá? Vocês vão sempre trabalhar em cima dos dicionários que vêm embaixo, nas quinzenas, tá? Esse aqui é só leitura, tá bom? E aqui tem um plano de ensino, né? Aqui está num modelo mais classicão, mais formal, tá? Mas é o mesmo conteúdo que eu apresentei para vocês nos slides, tá bom? Mas aí tem mais detalhes, etc., que vocês podem estar lendo com calma. Se alguém já leu, tiver alguma dúvida também, pode fazer aí, tá bom? Vocês podem ficar à vontade aí para indagar alguma coisa, indagar, hein? Falei bonito agora, hein? Né, Lele? Indagar ficou bonito. Ok? E aí nós temos aqui já a nossa primeira quinzena, né? Essa primeira quinzena, a gente ainda está pensando muito no modelo remoto, né? Então, mas a partir da segunda quinzena, a gente já vai pensar em atividades mais em laboratório, né? Para a gente poder treinar aí mais algumas coisas. Então, essa primeira quinzena aqui, nós temos, né, do dia 27 até o dia 10, né? Já começou na semana passada, né? Mas a gente não teve aula, porque teve reunião da coordenação aí com vocês. Ok? É o projeto de boas-vindas, né? Então, aqui você tem o planejamento da quinzena, que vocês podem acessar, tá? O material complementar aqui, para ajudar vocês nessa parte aí de introdução ao banco de dados. Tem aqui também a apostila, né? É a mesma apostila aqui de cima, tá? Eu só repeti aqui, repliquei aqui embaixo, a mesma coisa. Porque a gente vai usar essa apostila aí, pelo menos em algumas quinzenas iniciais aqui do curso. Então, a apostila do professor Edson, que vocês podem estar acompanhando. Os slides do primeiro capítulo, né, dessa apostila, que a gente vai estar usando também. E a primeira atividade aqui, que vai até o dia 17, né, a entrega dela, vocês podem fazer até o dia 17, onde vocês vão incluir itens ao dicionário. Então, a gente vai começar a preencher esse dicionário nosso aqui, da disciplina, que a gente vai construir de forma colaborativa ao longo do curso, né? Então, cada um de vocês vai fazer o quê? Vai colaborar com 5 conceitos para esse dicionário, até o dia 10, dia 17 do 10, valendo 5 pontos aí no total. Tá? Então, uma atividade, assim, bem simples, só para a gente começar aí, né, como eu usei a mesma expressão lá na sexta-feira, começar a esquentar os motores, né? Então, se você entrar aqui na tarefa, é muito tranquilo. Você vem aqui inserir novo item primeiro, né? Antes de você inserir os 5 itens, né, para sua nota, você dá uma olhada aqui primeiro em quais itens já foram incluídos,
tá? Para não ter item repetido. Então, dá uma olhada primeiro, e aí depois você volta e vê, dá para acrescentar esse e esse, né? No dicionário, porque não tem ainda. E aí é tranquilo, inserir novo item, aí você coloca aqui, os campos obrigatórios são os que têm asterisco, né? Então, conceito e definição aqui são obrigatórios, vocês só precisam esses aqui. Então, você coloca aqui, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Banco de dados. É o conceito, né? O item do dicionário. Definição. Aí você fala, né? Sei lá, é um utilitário, tarari, tarará, tá? Feito isso, colocou a definição, vocês podem até anexar material, mas aqui é opcional, né? Se quiser anexar alguma coisa. Vocês podem até marcar aqui link automático, né? Link automático, ele faz uma linkagem por palavras que tenham sido usadas no dicionário. Então, ele faz esse link automático entre termos, tá? Item sensível à distinção entre maiúsculo e minúsculo, eu acho que eu até tirei isso aqui, né? Tá? E esses dois de baixo aqui, eles estão configurados para o dicionário todo. Então, vocês não precisam nem configurar aqui, é só esse de cima. Tá bom? E aí, salva. Né? Eu não vou salvar aqui, senão eu vou estragar os itens, né? Eu só coloquei um exemplo. Então, basicamente, é só preencher esses dois campos aqui. Tá bom? Vou cancelar aqui. Beleza? Vocês têm alguma dúvida sobre a disciplina, sobre a primeira quinzena? Não? Ok. Então, para a gente tentar dar uma dinamizada aqui na aula, né? Essa aula online, eu vou compartilhar aqui um documento com vocês. Acredito que dê para fazer no celular, né? Caso alguém esteja no celular. A gente não sei muito bem como é que fica a interface disso aqui no celular, não. Mas a gente pode ver. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês. Qualquer pessoa com link, copiar link. Acho que é só isso. Vou pedir para vocês entrarem aí nesse link que eu estou passando aí no chat. Vou pedir para vocês entrarem aí para a gente tentar fazer. Deixa eu compartilhar aqui também. Então, todo mundo aqui conhece? Ah, tá. Lele falou que é ok, conseguiu entrar. A Vitória tem que baixar o aplicativo. Sim. Quem tiver, acho que usando o celular, né, tem que baixar. Você já conhece esse aplicativo?
É como se fosse um mural eletrônico, né? A gente monta um mural eletrônico a partir dele, tá? Então, por exemplo, esse aqui, no caso, a gente está fazendo um mural aqui, compartilhado, né? E aí eu lanço uma pergunta aí só para dar uma cutucada em vocês, né? Vocês podem passar para mim aqui o que vocês entendem dessa expressão aqui, banco de dados, tá? Vocês podem usar aqui a nota autoadesiva para criar, vocês podem inserir uma imagem, tá? Fazer um círculo, uma caixa de texto, tem várias opções aí. E eu queria que vocês tentassem falar primeiramente com as palavras de vocês, né? Para eu entender como é que a turma está nessa disciplina, nos conceitos que a gente tem que estudar aqui, como é que está o nível de conhecimento de vocês. Então, se quiser colocar o nome, coloca, tá bom? É só para eu ter um diagnóstico aí da turma, para me ajudar, beleza? Vou deixar um tempinho aí para vocês criarem. Pode usar imagem, o que vocês quiserem, tá bom? Vou dar um tempinho aí. Ó, tem um já colocado, hein? Então, vocês vão pensar no seguinte, né? O que significa a expressão banco de dados? O que vocês entendem quando veem essa expressão aí, banco de dados? Tem tem um aí já trabalhando no relacionamento, né? Dos elementos. Tá certo, pode fazer aí. Quem quiser colocar o nome, tá, gente? Eu não vou ficar perturbando a pessoa, não, tá bom? É bom que a gente vai se conhecendo aí. Ó, nós temos aqui 7 pessoas participando, né? Não sei se esse 7 aqui ele conta comigo, mas tem pelo menos 6 e tem 4 contribuições. Então tá faltando gente aí. Cadê, Arthur? Então, vou dar uma olhada aqui no que vocês colocaram. E quem não fez ainda pode continuar, tá bom? Então, o que significa a expressão banco de dados? Eu acho que entrou alguém agora, eu vou
compartilhar aqui de novo o link aqui desse mural que a gente está montando, tá? Então, se você entrou depois, é só ir no chat aí do Google Meet, que tem o link aí para vocês acessarem esse mural que a gente está usando aqui. Tá bom? Então, o que significa a expressão banco de dados? Então, teve uma contribuição aqui primeiro do Victor. Local usado para armazenar informações. Beleza, show de bola, né? Então, o banco de dados, ele vai servir para quê? Né? Ele vai servir para a gente armazenar informações, né? Armazenar dados, de forma que esses dados possam ser interpretados depois, né? Então, realmente, ele é um local para se armazenar informações. Correto. Vou ler aqui o de baixo, né? Eu acho que isso aqui é um rosa. Eu não sou muito bom de cor, não, mas eu acho que é. Um conjunto de informações organizadas. Também está corretíssimo, né? Então, um conjunto de dados, de informações organizadas, né? Geralmente, organizado em forma de tabelas, e essas tabelas com algum relacionamento entre elas, né? Então, a gente vai ver isso aí com calma também. Então, tá certo aqui também. Esse aqui, que eu não vou arriscar a cor desse negócio, acho que é um azul marinho, sei lá. Gerenciamento de registros pessoais e informações. A palavra gerenciamento foi fundamental aqui, tá? Não sei quem fez esse quadrinho, mas o gerenciamento do banco de dados é muito importante, né? Esse gerenciamento que ele faz para a gente, de controle de acesso, né, de inclusão, manutenção dos dados, essa parte do gerenciamento que ele exerce é muito importante. Então, gerenciamento de dados pessoais, né, e agora tem toda a lei aí de proteção aos dados pessoais, né, que a gente tem que tomar cuidado. Então, o banco de dados para isso aí também é muito interessante, né? Ele garante ali a segurança, o controle de acesso às informações. Certíssimo. O amarelo de baixo aí, local onde ficam armazenados dados ou informações públicas ou ocultas. Também, certíssimo aí também. Tá? É interessante que vocês estão usando algumas palavras aqui que são importantes para a gente, ó. Armazenamento, e aí vem um conceito chamado de persistência, né? Porque a gente precisa armazenar aquela informação e conseguir ter segurança de recuperar essa informação depois. Então, esse processo de armazenamento é importante. Outra palavra que vocês usaram aqui, que ela é muito legal também, é dados, né? A palavra dados aí, porque a gente tem os dados armazenados no banco, mas a própria relação entre as tabelas já te ajuda a fazer uma semântica daqueles dados, né, um significado. E aí esses dados passam a ser informações para a gente, né, para a empresa, etc. Legal. Informações públicas ou privadas, né, ocultas aqui, como a pessoa colocou. Certíssimo também. Então, essa questão do controle de acesso, controle de dados, né, a gente consegue garantir através do banco de dados. O outro amarelo aqui da ponta, né? Local onde ficam armazenados vários tipos de dados. Legal. E essa pessoa aqui colocou no final aqui tipos de dados. Isso aqui é muito importante, né? Porque nós conseguimos armazenar hoje em dia nomes, né, número de documentos, mas consegue hoje em dia também armazenar uma figura, um vídeo, um texto grande, né? Então, hoje,
o banco de dados dá um poder muito interessante para a gente, nesse sentido de poder armazenar vários tipos de informações, né? Então, isso aí garante uma eficiência e uma eficácia aí do uso de banco de dados também. Tá, legal. Tipos de dados. E no de baixo é o agrupamento de dados que tratam do mesmo assunto. Assunto aqui a gente pode entender como se fosse, né, o projeto, um negócio da empresa, né? Então, tá certíssimo aqui também. Beleza, gostei aqui da participação de vocês. E tem uma figura aqui em cima, né, onde você tem aí a internet, uma relação aí com os usuários, usando tablet, usando smartphone. E aí, se os usuários conseguem ter acesso a um servidor web, e a partir do servidor web ter acesso a um banco de dados. Então, aqui você tem uma ilustração de como funciona, assim, a grosso modo, né, um aplicativo que você consegue acessar via internet, por exemplo, né? Então, você tem aí, no caso, algumas camadas. Essas camadas, geralmente, você tem até mais do que isso, tá? E você pode dividir essas camadas, né? Na hora que você for montar um sistema, um aplicativo via web, tá? Então, foram ótimas contribuições aí. Parabéns para todo mundo, né? Ficou muito interessante aqui. E gostei do relacionamento, né? A pessoa aqui já começou a montar as relações aqui entre as tabelas, né? Então, já tem algum relacionamento aqui. Beleza? Então, esse exercício aqui foi para mostrar para vocês, basicamente, assim, o que a gente pode entender por banco de dados, tá? Então, banco de dados é tudo isso que vocês falaram, é um local de armazenamento, é um local de organização das informações, é um gerenciamento de registros, né? Então, o sistema gerenciador de banco de dados faz isso para a gente, né? Onde você consegue armazenar informações que são públicas ou são privadas, então você consegue trabalhar o controle de acesso também, onde ficam armazenados vários tipos de dados, então você consegue armazenar números grandes, pequenos, textos grandes, pequenos, você consegue armazenar vídeo, áudio, tá? Você consegue, na verdade, qualquer tipo de objeto da internet você consegue armazenar no banco de dados. E, por fim, aqui, o banco de dados vai fazer o quê? Ele vai coincidir no mesmo projeto, né, no mesmo assunto, no mesmo negócio da empresa. Então, você vai montar um banco de dados para gerenciar uma biblioteca. Então, o assunto ali é o quê? É gerenciamento de biblioteca, né? É livros, usuários, empréstimo e por aí vai. Então, você tem um assunto único ali que você vai tratar, tá? Beleza? Isso aqui foi só uma atividade aí simplesinha para vocês fazerem. E aí eu tenho um segundo desafio aí para vocês, só para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje aqui. Beleza, vocês já me falaram aí o que é um banco de dados, né? Agora eu faço uma perguntinha um pouco mais complicada para vocês. O que é um modelo de dados? O que vocês entendem aí por modelo de dados? Tá? Podem contribuir aí, tá bom? Tentem fazer com o que vocês acham, né? Por enquanto, não pesquisem na internet para saber o que é, né? Tentem fazer o depoimento aí de acordo com o que vocês sabem ou já conhecem do assunto, tá?
Teve uma pessoa que colocou e tirou. Vocês conseguiram acessar aí o 2? Eu esqueci de falar isso com vocês. Ó. Tem que passar a setinha aqui de cima, tá? É porque nós fizemos dois painéis compartilhados, né? Então, um fica do lado do outro. Aí vocês têm que mover aqui em cima. Aí você consegue migrar de um para o outro. Ó, já temos aí 5 contribuições. Opa, apareceu uma cetona aí de todo tamanho. Eu vou começar aqui, então, ver o que vocês colocaram, mas se quiserem colocar outra coisa aí, tá? Pode ficar à vontade. O que é um modelo de dados? Acho que entrou mais um aluno aí, ou já estava, né? Então, quando vocês leem essa parte aí de modelo de dados, eu acho que dados, quando fala dados sozinho, né, a gente consegue entender aí mais ou menos do que se trata, né? Dados são itens, né, são informações que você consegue trabalhar. Então, por exemplo, o seu nome, a sua idade, a sua profissão, tudo isso é dado, né? Que você consegue armazenar. Só que se você joga um monte de dado desagrupado, sem organização no lugar, você não vai entender nada, né? Vai olhar lá aquele monte de informação lá, né? Bruno, aqui, fazendo, né? Mas como é que você junta isso aí, organiza para montar alguma coisa que possa ser entendível, né? Você possa ver e entender aquilo ali. Então, os dados são esses registros, né, que você faz de características de pessoas, de documentos, etc. Agora, modelo de dados pode ser uma coisa nova aí para vocês, né? Que negócio é esse, modelo de dados? Então, vamos ver aqui. Relações entre estruturas de dados. Legal. É a pessoa que usou o termo aqui, né, a expressão estrutura de dados, que é uma expressão muito importante, né, que a gente vê tanto em programação quanto outras áreas da computação também, né? Então, acho que vocês devem ter estudado, por exemplo, armazenamento de informação em variáveis, né? Armazenamento de informações em registros, né? Então, essas são estruturas de dados, por exemplo, tabela também é uma estrutura de dados. E aí você tem as relações entre essas estruturas. É justamente isso aí que a gente vai montar quando a gente for construir, né, um diagrama, né, de dados, ou um banco de dados, né, propriamente dito. Legal, relações entre estruturas de dados, isso aí.
No de baixo, né? É o método de como os dados são armazenados e separados. A gente pode traduzir isso aqui como organização, né? Se você olhar a frase aqui que foi colocada, é basicamente o quê? Organização dos dados, né? Então, é justamente isso também. A modelagem de dados, ela vai ajudar a gente a organizar os dados, tá? Outra contribuição aqui, um tipo específico de organização de dados, também. Então, foi um pouco parecido aqui com o anterior, né? Então, um tipo específico de organização de dados, também, pode ser. Dados de rede. Aqui eu não entendi muito bem se dados de rede ou dados em rede, tá? Mas a rede aqui em si é importante, tanto na questão de rede de computador, né, cliente-servidor, como a gente já falou aqui, ou a interligação desses dados, né? Então, são dois quesitos aí importantes também. Dados documentais. A gente pode armazenar os dados, né, nessa base de dados, e esses dados podem ser informações de documentos. A gente pode ter isso aí também, tá, dentro do seu modelo de dados. E o método de apresentar os dados que estão armazenados, na maioria das vezes por software ou aplicativos. Isso aí, né? Representar os dados, porque no final das contas, o que que a gente quer? A gente quer que aqueles dados que estão armazenados ali possam ser exibidos para algum usuário com algum significado, né? Se você joga dados aleatórios lá para o usuário visualizar, provavelmente ele não vai entender nada, né? Então, a gente precisa que essas informações sejam organizadas e que tenham um valor, um significado, né? Ele olha aqueles dados e consiga gerar um significado para eles. Isso aí, beleza, show de bola. Então, basicamente, aqui a gente deu uma pincelada, né, sobre dois termos que a gente vai estudar nessa disciplina, assim, só para a gente começar, tá? Então, eu vou só mostrar aqui para vocês, só para fazer a introdução aqui para vocês, rapidinho. Então, basicamente, esses slides que estão lá no AVA também, eu faço meio que um resumo da apostila, né, para até ajudar vocês a estudar aí o material, tá? Então, a gente começa aqui o capítulo 1 com alguns termos importantes, né? Nós temos um termo aqui, o primeiro termo importante, que é persistência. O que é persistência? Gravação dos dados, aos dados aqui que vocês falaram várias vezes lá, né? Descreveram várias vezes. Gravação dos dados em ambiente seguro, né? Então, nós temos vários dados, vários registros para fazer, e a gente precisa ter segurança nesse ambiente onde estão sendo, nesse local, né, que vocês usaram esse termo também, nesse local onde a gente está armazenando esses dados, esses registros, né? Então, a persistência, né? O que é a persistência? É a gravação dos dados em algum local, né? Esse é um primeiro conceito importante aí para a gente. Semântica, né? Que está estritamente relacionado com significado. Então, a semântica está relacionada com significado. Então, por exemplo, se eu leio lá no banco de dados 23.2,
sozinho, 23.2 não me traz nenhum significado, né? O máximo que eu consigo saber é que é um número que tem casa decimal. Não consigo imaginar para que serve aquilo, 22.4, né? Mas qual o significado daquilo, né? Qual o valor semântico daquele dado, né? Então, a semântica tem a ver com o significado de algum registro. Então, 22.4 pode ser, por exemplo, uma temperatura, né? Pode ser. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui, ó, nível de escolaridade. Pode ser um tipo de registro que você pode armazenar no seu banco, né? Então, se você cadastra lá ensino fundamental, você já consegue ter um significado disso aqui. Se ele está no ensino fundamental, ele vai estar naquelas séries iniciais do ensino básico, né? Então, isso aqui tem algum significado para a gente. Então, tem uma semântica, né? Um valor significativo para a gente. E aqui o modelo de dados, né? Que vocês acabaram de dar algumas definições. Então, aqui a gente tem, ó, modelo de dados, uma forma de abstração. O que é abstrair? É você tirar complexidades, você tira do modelo para facilitar o entendimento, né? Então, uma forma de abstração do mundo real, que a gente chama isso de mini-mundo na computação, né? Então, quando, por exemplo, você quer montar um aplicativo para uma empresa, o que você faz? Você vai lá, entrevista todos os envolvidos naquela empresa e dessa entrevista você tira as informações principais. A gente chama essas informações principais de mini-mundo. Quer dizer, eu tirei os detalhes que não interessam muito e filtrei nas informações mais importantes, é o nosso mini-mundo, tá? E esse modelo, ele vai expressar o quê, né? Ele vai expressar, primeiro, o entendimento de quais dados devem ser armazenados, né? Então, por exemplo, eu quero armazenar um usuário novo no sistema, né? O que eu preciso armazenar de informações para esse usuário novo? Provavelmente, né, sei lá, nome, sexo, por exemplo, nível de escolaridade, né, por aí vai, data de nascimento. Então, o modelo de dados, ele traz isso para a gente, né? O que a gente vai armazenar, né? Ele vai trazer isso aí para a gente. Outra coisa que ele traz para a gente, né, facilita o entendimento, é a relação de dependência entre os dados, tá? Então, a gente olhando um modelo de dados, a gente consegue entender qual que é a relação entre esses dados, né? Então, por exemplo, eu vou ver que tem lá pessoas que estão com um cadastro dependentes do meu. Isso vai significar alguma dependência, né? Então, por exemplo, eu posso ter lá funcionário e dependentes desse funcionário, né? Os dependentes desse funcionário, por exemplo, filhos, enteados, esposa, né? O que for, esses elementos, esses registros, eles vão ter uma relação de dependência com o meu cadastro de funcionário, porque eles são meus dependentes, por exemplo, né? E aqui você tem também essa informação aqui que o modelo de dados garante para a gente, que são as relações e semântica dos dados. Então, eu consigo definir numa modelagem de dados como os dados da minha base de dados estão ligados, né? E qual o significado deles. Eu consigo garantir isso através de um modelo de dados, tá? Então, basicamente, um modelo de dados é uma abstração do seu
mundo real, da sua situação que você está querendo implementar no seu banco de dados. Tá bom? E dentro dessa parte aí de modelagem de dados, o modelo de dados é um, é um tipo de fluxograma, digamos assim, né, que você consegue representar algumas informações, né? E você consegue estruturar a sua base de dados. Mas, chegando mais próximo, assim, de um projeto de banco de dados, a gente tem o diagrama, que é o diagrama de entidade e relacionamento. Esse diagrama é mais visual, então você bate o olho e enxerga como está estruturado o banco de dados, de forma mais fácil de ver isso aí, tá? Então, é um diagrama, é uma figura, um fluxograma aí mais detalhado, né? Que você consegue representar os dados, ou seja, o modelo de dados que você está trabalhando naquele banco, né? Então, o que é o diagrama? É uma abordagem semântica mais conhecida e utilizada em projetos de banco de dados. É uma forma de você estruturar o seu banco de dados, né? Uma forma aí que é mais conhecida e mais utilizada. Então, basicamente, nesse diagrama, o que você tem? Você tem entidades, que são as tabelas, né? Onde você vai agrupar informações. Então, por exemplo, no sistema eu posso ter, no sistema do IFES, por exemplo, né? Você pode ter lá entidade aluno, entidade curso, entidade professor, entidade coordenação, e por aí vai, tá? São os elementos principais ali para você montar o seu banco. Nós temos também, nesse diagrama, os relacionamentos, né? Então, você consegue representar também, através dele, os relacionamentos entre essas entidades que a gente falou, né? Então, o aluno, por exemplo, né? O aluno pode fazer parte de um curso. Um curso pode ter 0 ou mais alunos, por exemplo, né? Então, essas questões podem ser representadas através do diagrama. E os atributos, né? Eu quero cadastrar um aluno no banco de dados. O que eu preciso de informações para cadastrar esse aluno? São os atributos. Então, o que são os atributos de uma entidade, né? Nome do aluno, número de matrícula, nome de curso, né? São os atributos que vão ter nessa tabela, né? Tá certo? Deu para vocês pegarem essas diferenças, esses conceitos iniciais aqui? Sim. A Lele hoje só está falando sim. Sim. Victor, sim. Uhum. Beleza. Então, o que eu peço para vocês, né? Já comecem a dar uma estudada nesse capítulo, né? Dá uma lida aqui nos slides. Ficou com dúvida? Né? Vai lá na apostila, na aula 1, capítulo 1 dele, dá uma lida lá que tem mais informações, né? Para vocês trazerem essas dúvidas aí nas nossas próximas aulas, tá bom? E aí eu vou passando depois com calma, né? Aqui foi só um início, né? Que a gente falou de alguns conceitos iniciais, mas nas aulas aí eu vou mostrar para vocês, né? Passo a passo até como é que a gente pega os dados, como é que a gente armazena, como é que a gente faz a relação entre esses dados. Então, a gente vai trabalhar isso aí com calma, ok?
Mas é bom que vocês já vão se inteirando com esses assuntos, né? Que são atributos, relacionamentos, relacionamento um para um, N para N, por aí vai. Atributos-chave, né? Chaves primárias, secundárias, candidatas, tá? Então, eu preciso que vocês dêem uma estudada nesses assuntos. Estudando, vocês já vão ter aqui vários itens que vocês podem usar no dicionário lá da primeira quinzena, né? Então, vocês podem pegar itens aqui da apostila, itens que vocês ouviram lá nos vídeos, né? Na verdade, é um vídeo só, né? Então, no vídeo, que está lá também, tá? Que vocês viram na apostila, nos slides, no vídeo, naquelas apostilas lá de cima, mas agora é específico sobre aquele assunto inicial lá, tá? Não é para vocês pegarem tópicos lá da frente para incluir, não, tá bom? São só itens dessa primeira aula aqui, desse primeiro capítulo. Ok? E aí vocês já podem ir adiantando essa atividade de vocês, tá? Então, a ideia é que a gente tenha aí a partir da próxima aula, né, as aulas presenciais, mas aí depende da turma aí preencher aquele formulário, né, para a gente saber quantos alunos vão participar aí dos encontros presenciais, para a gente conseguir organizar, tá bom? Acredito que todos aqui já preencheram o formulário, né? Acho que essa parte aí já está resolvida. Se alguém não fez, aí eu vou pedir para que você preencha o formulário. A gente passou até lá no grupo do Telegram, né, para vocês preencherem. Beleza? Aproveita, então, esse tempo aí que vocês vão ter, né, vai ter um feriado aí no meio, vocês podem já lendo o material, dando uma estudada lá, assistindo o vídeo, e aí vocês, na próxima aula, já vão ter aí mais dúvidas, mais questões para trazer para a gente. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguma questão? Senão a gente encerra por hoje. Beleza? Então, galera, até a próxima. Bom feriado. Juízo, tá, Lelê? Juízo aí nesses dias de descanso, ou não, né? Tem gente que não vai descansar, mas pelo menos de IFES, né? De aula, aqui, encontro síncrono, essas coisas vocês não vão ter. Boa noite, valeu, gente. Até a próxima aí. E aí eu vou falando lá no grupo se a gente vai ter aula presencial ou não. Boa noite, valeu.